Seja de novo muito bem-vindo a mais um programa A Bíblia Aberta. Este é um programa semanal que passa na TV Novo Tempo Portugal, no canal 186 da MEL, mas também poderá escutar estes episódios na rádio RCS nos 91.2 FM. Todas as semanas estamos aqui porque o Bíblia Aberta permite claramente que nós aqui em estúdio façamos este exercício de abrir a Bíblia, mas também de o convidar a si que está aí em casa ou está a ouvir-nos em alguma parte deste país, vamos dizer assim, e poder abrir também a sua Bíblia e poder acompanhar esta conversa que é sempre tão interessante e tão importante daquilo que nós podemos extrair da Palavra de Deus. Volto a ter comigo os meus 3 convidados da semana passada. Tenho o Ruben à minha esquerda. Olá Ruben, seja bem-vindo novamente. Tenho a Inês. Olá Inês, és muito bem-vinda a esta emissão, digamos assim, a este episódio. E o Carlos. Olá Carlos. Olá Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, é um gosto ter-vos aqui no Bíblia Aberta. É sempre muito bom podermos participar neste programa. Porquê? Porque com os nossos conhecimentos, com o nosso estudo, com a nossa aplicação, digamos, à Bíblia, podemos mostrar aos outros que a Bíblia é um livro fantástico, não acham? Então, é hora de abrirmos a Bíblia. Também aqui vamos abrir para podermos desfrutar um pouco daquilo que vamos extrair em mais alguns episódios, mais algumas passagens, sobretudo do livro de Josué. Temos vindo a estudar nesta temporada o livro de Josué e, sem dúvida, temos aprendido aqui coisas fantásticas. A semana passada foi convosco, temos tido outros colaboradores que têm vindo e estão connosco. É sempre um privilégio e, por isso, vamos seguir em frente. Vamos abrir em Números capítulo 13. Eu a falar de Josué e agora a sugestão que eu tenho aqui no meu alinhamento é que nós abramos a Bíblia em Números capítulo 13. Vamos perceber porquê. Capítulo 13 de Números, versículo 30, fala-nos de um outro personagem, não tanto de Josué, mas vai-nos falar de um outro, menos falado, temos gasto menos tempo a falar dele, mas ele é muito importante. Capítulo 13 de Números, versículo 30, se abriu a sua Bíblia em casa, siga então a leitura. Então Caleb, lá está, o tal personagem que nem sempre falamos, fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. E ainda em Números, no capítulo 32, nos versículos 11 e 12... Números 32, 11 e 12, nós lemos que de certo os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, excepto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. E agora vamos então ao livro de Josué, porque é aqui também que nós nos vamos inspirar. No capítulo 14, lendo o capítulo 14, versículo 6, diz-nos claramente que então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. E no capítulo 14, versículo 14, diz que, portanto, Hebron foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até ao dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos passar aqui, Inês, alguns minutinhos a olhar para este amigo de Josué, para o amigo Caleb, que vem ter com Josué, não é? E de alguma forma vem relembrar aquilo que aconteceu quando eles foram espiar Canaã e depois as características, e ele considera que merece também, no fundo, ser merecedor de algo, e no fundo aqui também é merecedor da nossa atenção. O que é que nós podemos dizer deste homem, de Caleb, sobretudo com base nestas passagens bíblicas? Porque ele não é tão referido, nem tem um nome no livro, não é? O livro é de Josué, mas Caleb teve um papel importante. Que papel teve? É verdade que Caleb e Josué foram juntos. 2 amigos, não é? Eram dois amigos fiéis a Deus, faziam parte dos 12 espias que tinham sido enviados para ver a terra prometida, não é?
E foram os dois, os únicos dos 12 que viram tudo segundo a perspectiva de Deus, não é verdade? Os outros ficaram com medo e achavam que não era possível e desencorajaram ali o povo através do relato que eles trouxeram. Mas Josué e Caleb, e pronto, e agora estamos a falar de Caleb, não é verdade? Caleb fez parte, aqui com a sua amizade também com Josué, os dois tinham esta confiança em Deus e tinham uma fé extraordinária, porque apesar dos desafios que também se calhar foram vistos na terra prometida, Caleb conseguiu ver mais além, viu as coisas positivas e tinha uma confiança em Deus incrível, não é? Viu Então, de tal maneira que diz aqui o versículo que lemos que fez calar o povo, não é? Ou seja, verdade. a certeza dele não tinha, não estava numa situação de fragilidade, não é? Não. E o texto diz-nos que Caleb seguiu inteiramente o Senhor. Então nós vemos que é uma pessoa que se entregou, que vivia em obediência, que conhecia o seu Deus, não é? Porque nós só podemos viver em obediência se conhecemos este Deus a quem vamos obedecer. Nós não obedecemos a ninguém que não conheçamos, porque acho que não faz sentido, não é? Mas nós decidimos obedecer e submeter-nos a Deus porque o amamos, porque já o vimos agir, porque temos uma relação com Ele. E é isto que nós vemos aqui com Caleb. Ele segue inteiramente o Senhor. Ele vive segundo as promessas de Deus também. E é fiel. Então é um exemplo para nós também hoje, porque vemos que ele foi constante na sua relação com Deus, sempre confiando ao longo da sua vida, e Deus foi levando a fé dele também, não é? Ele foi-se deixando levar por Deus, mesmo através das lutas, da caminhada que ele foi fazendo, porque temos também aqui este relato de fim de vida, não é de fim de vida, mas já a comunidade mais avançada, não é? Em Josué 14. Ia ler aqui também. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quezaneu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Portanto, Hebreu passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir o Senhor. Então, temos ainda aqui uma lembrança de que Caleb perseverou em seguir o Senhor. E a perseverança é necessária quando? Quando não é fácil. Se as coisas são fáceis, alguém fala em perseverança. Quando estamos de férias, é difícil. Temos de perseverar aqui nestas férias, na praia. Ninguém pensa nisso, não é? Mas a perseverança vem e é necessária nesta vida, na vida do Caleb. Porquê? Porque as coisas não são sempre fáceis, porque temos desafios. E Caleb soube confiar no seu Deus, soube perseverar na sua fé por causa da sua relação. E isto também é uma lição para nós hoje, não é? Nós estamos a caminhar com o nosso Deus, temos desafios, mas de que maneira é que estamos a ver as coisas? De uma maneira negativa, complicada, ou através dos olhos da fé, que nos leva a avançar serenamente com o nosso Deus, apesar das pedras que vão estando no nosso caminho, mas sabendo que é um Deus que age no meio da adversidade, que nos vai acompanhar, que nunca nos abandona. E este era o Deus de Caleb. Então nós podemos aprender com o Caleb a ter uma fé inabalável, confiando em Deus, sermos fiéis inteiramente, a paciência, a perseverança que ele teve também ao longo da sua vida. E acho que também ele teve aqui muita coragem e determinação à frente do povo, a ser capaz de dizer aquilo que ele pensava, apesar dos outros todos pensarem de maneira diferente. Não é fácil irmos a contracorrente, mas Caleb teve essa coragem de ser fiel a ele próprio, àquilo que ele pensava, à sua fé, e apesar das batalhas que ia ter pela frente. E nós também temos este convite, não é, na nossa vida.
Sabes que eu olho para Caleb e vejo uma característica que se calhar nós não mencionamos muito, mas humanamente falando nós precisamos sempre de ter alguém por perto. Sabe-nos bem quando temos um problema falar com alguém. Nós sabemos, pela Bíblia, que o primeiro e sobretudo o soberano é Deus, não é? Mas sabe-nos bem nós termos a nossa esposa, o nosso amigo, o nosso companheiro, enfim, não importa, não é? E quem toma conta de igrejas sabe perfeitamente desta realidade. E eu acho que Caleb era aquele amigo em que Josué, quando tinha alguma dificuldade, ia ter com ele. Nós não temos isso na Bíblia, mas eu consigo ver aqui um Caleb sempre disponível para um amigo que estava na liderança. Eu não sei, mas até se calhar posso-lhe atribuir assim um bocadinho uma espécie de conselheiro, se quisermos. Porquê? Porque, como tu dizias e bem, Caleb sempre se manteve firme a Deus. E quando nós nos mantemos firmes a Deus, os nossos conselhos provêm de Deus, não é? Verdade. E eu gosto muito do Caleb em si, porque ele não é muito representado na Bíblia. Nós não lemos muita coisa. O livro de Josué não passa a vida a falar de Caleb, não passa, não é? Mas eu acho que ele teve um papel muito importante. Eu acho que sim, até porque nós vemos muitos homens da Bíblia que são grandes líderes, mas que têm sempre depois alguém ao lado deles que os ajuda e em que eles se aconselham. Nós vemos Moisés com Josué também, Claro. e com o seu próprio irmão na altura. Portanto, há sempre, e eu acho que Caleb foi isso mesmo. Acho que deve ter sido muito importante para Josué neste momento tão difícil que era de estabelecer o povo, de separar o povo, dar os territórios, etc. Acho que... E há uma coisa muito interessante aqui em Caleb, que é, no fundo, Deus atribui responsabilidades específicas a cada um de nós, e quando nós conseguimos perceber aquilo que é a perspectiva divina para a nossa vida e aceitamos-la e vivemos-la, nós somos tão felizes como aqueles que estão, por exemplo, em papéis de destaque ou de liderança, como era o caso de José. Em relação a Caleb, eu consigo também retirar outra conclusão mais, que tem a ver com a constância. Porque 40 anos antes, tanto ele como Josué manifestaram-se fiéis a Deus, uma minoria contra a maioria. Uma grande minoria. Uma grande minoria. E passado 40 anos, ele também manifesta o mesmo tipo de entrega a Deus, porque vai reclamar as promessas que Deus tinha feito 40 anos antes. E é interessante ver também esta inclinação que ele tem para ter uma relação constante ao longo de décadas com o próprio Deus. E é interessante também para nós, para percebermos que a nossa espiritualidade não tem que ser pontual, mas tem que ser transversal à nossa vida, para podermos também tirar partido daquilo que é uma verdadeira adoração ao Deus que era o Deus de Caleb, o Deus de Josué e o Deus que nós vemos na Bíblia. Aliás, nem pode ser pontual, porque quando é pontual não recebemos as bênçãos que Deus tem para nós. Não podemos só de vez em quando ir um bocadinho ali com Deus. Mas às vezes o ser humano cai rapidamente na pontualidade. Sim, mas é isso. E por isso é que Caleb nos inspira hoje a dizer, ok, se hoje estou a ser pontual, como é que eu posso ser inspirado e perseverar mais com a ajuda de Deus para ter também uma vida diferente? Porque é o que Deus nos quer propor, não é? O que nós vemos aqui na vida de Caleb é que ele teve uma vida diferente, porque foi abençoado, ele pôde perseverar, ele pôde avançar com a ajuda de Deus. E isto é a maior bênção, na verdade, que nós podemos ter na nossa vida. É ter um Deus, é saber e caminhar serenamente, apesar de tudo, mas com um Deus que nos acompanha, e mesmo nas montanhas mais difíceis. Vocês concordam comigo que Caleb foi um exemplo mais em silêncio, mas que quando o povo olhava para ele reconhecia que Caleb realmente era um homem equilibrado, um homem de princípios, um homem que mantinha essa consistência? Claro. Tem essa ideia? E também percebemos que ele era veemente, Sim. mesmo nas suas ações, porque era um homem de guerra Firme, também, não é? Exato. e nas suas convicções. Claro. E tem que ser. É sem dúvida um herói, se quisermos, não é? Também um herói da fé. Muito bem, vamos avançar um bocadinho, porque este Caleb que estivemos aqui a descrever como
um tipo de cristão verdadeiro que o Senhor Deus pode ter neste mundo, e nós podemos seguir o exemplo de Josué ou o exemplo de Caleb dentro daquilo que é a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Temos vários exemplos que podem ser um bocadinho modelos para nós. Este Caleb também vai, de alguma forma, reclamar agora, na repartição das heranças, vai também reclamar aqui algo interessante junto do seu líder, que era Josué. Antes de avançarmos por aqui, eu gostava só que nós pudéssemos ir a Josué, capítulo 14. Josué capítulo 14, para lermos aqui uma passagem do versículo 10 ao versículo 13, e diz: E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, Josué, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes, cidades há ali, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Há várias coisas muito interessantes nesta passagem. Uma delas é que, se calhar todos nós, os 4 que estamos aqui, se chegássemos aos 85 anos com o mesmo vigor deste homem, uau, era fantástico, não é? Mas vamos avançar, não é por aí, é apenas um pormenor. Como é que nós podemos, Ruben, como é que nós podemos interpretar este pedido de Caleb? Porque no fundo é um pedido que Caleb faz de receber como herança o monte que o Senhor falar. Portanto, ele não se esqueceu. O Senhor deu-lhe aquela promessa muitos anos antes, 45 anos, vamos dizer, porque é o tempo que está aqui assinalado no versículo, o monte Hebrom, e ele vai dizer, não, eu quero ter o monte que o Senhor falara naquele dia. Será que nós podemos perceber quais os objetivos de Caleb? O que é que ele tinha ali por trás? Quais eram as lições implícitas que nós podemos nós podemos deduzir, não é? Isso. Podemos deduzir quais seriam as suas intenções. Mas é interessante que ele, e achei interessante o que tu disseste, da força que ele poderia ter aos 85 Quer dizer, não sou eu que digo, é a própria Bíblia que escreve, isso, não é? é ele que está diz. Lá escrito, ele próprio diz, não, eu estou aqui como um jovem. Eu tenho a força que tinha há 45 anos atrás, não é? E foi o tempo que tinha passado. Nós vemos Caleb, que é um personagem bastante interessante da Bíblia. O próprio nome dele tem alguma mensagem, ou podemos retirar alguma mensagem, também da sua personalidade. É verdade que a Bíblia traduz também o nome Caleb em hebraico para cão, mas também está associado aos conceitos de coragem e de fidelidade também. E então vemos que ele, aos 85 anos, vem tentar aqui reclamar uma promessa de Deus, que seria ficar com a cidade de Hebrom, o Monte Hebrom, que era uma terra dos gigantes, porque antigamente chamava-se Kiriat Arba. Kiriat é a cidade, Arba era um dos filhos dos gigantes, e portanto vemos que foi uma conquista do povo de Israel, e ele tenta então pedir, e aqui vê-se também a audácia de Caleb, porque vai ter com o líder de Israel, de momento, Josué, e fala de tu a tu, e diz, olha, lembras-te daquilo que aconteceu há 45 anos atrás? Como é que é? Como é que é? Porque eu estou aqui a lembrar-me de uma promessa que Deus fez. Claro. Não é? Ou seja, o facto de Josué e Caleb serem muito amigos, ele não vai usar esta proximidade para tirar o seu próprio proveito. Não, ele vai lembrar-se de algo que Deus lhes tinha dito, não é? E que une aos dois, porque foi algo que demonstrou a fidelidade dos dois décadas antes. Agora, nós podemos deduzir aquilo que seriam os objetivos de Caleb com este pedido, e uma delas seria claramente o facto de que se pudesse cumprir também uma promessa de Deus, em que ele achou por bem que teria chegado a hora também de que isso pudesse acontecer. Outra seria também viver então esta fé de uma forma ativa. Ele também disse que estava cheio de força para a batalha e todas as batalhas que fosse necessário, mas que chegaria o momento de reclamar esta promessa da parte de Deus, dar testemunho também a Israel de que a fidelidade
compensa, e de que Deus é um Deus de palavra, Deus é um Deus que as recompensas de Deus não são como uma espécie de presente ou de alguma espécie de contrato. Tu fizeste-me isto, eu vou-te dar isto, mas é no sentido de realmente é uma bênção e um privilégio. Também as bênçãos que Deus tem para nos dar em função da resposta que nós temos também nesta relação que temos com o nosso Deus. E um outro aspecto que eu acho que também nós podíamos desenvolver mais e experimentar mais nas nossas vidas, que é mesmo reclamar as promessas de Deus. Nós na Bíblia temos imensas promessas, estamos a viver no meio de uma promessa. Toda a história da humanidade no contexto em que nós vivemos, de queda, de ausência, de uma forma inerente dos princípios de Deus, do reino dos céus, nós vivemos na promessa de que isto um dia acabe, e acabe bem, no sentido em que possamos continuar a nossa caminhada na eternidade, vivendo os princípios que são os princípios de Deus, e Deus deseja que toda a gente pudesse realmente aceitar, no sentido de poder viver para sempre felizes. E nós devemos reclamar mais bênçãos. Há muitas promessas na Bíblia de que Deus dá, de que Deus nunca nos desampara, Deus quer nos sempre proteger de toda a maldade deste mundo, e deveríamos, nesta relação que Deus gostaria que nós pudéssemos ter com Ele, e não digo exigir, mas a Bíblia também diz: provai e ver que o Senhor é bom. E devemos também ter esta intimidade e confiança para que Deus possa também ter esta justificação neste grande conflito, de poder realmente também abrir as portas do céu, como nós vemos alguns textos no Antigo Testamento, para que possamos também ser um pouco como Caleb e receber bênçãos da parte de Deus também na nossa vida. Agora, lições para nós que nós podemos retirar. Uma delas é o facto de ele ter esperado décadas e não ter desistido. A tal constância que eu estava a falar. Muitas vezes nós desistimos. Vem uma adversidade, desistimos logo. E Caleb pode nos ensinar bastante no sentido de sermos perseverantes, também como dizia a Inês. A própria confiança que ele manifestou em Deus, não se esqueceu daquilo que Deus tinha dito. Apesar de haver ali um termo hebraico, que é o lai, que é traduzido por porventura ou talvez, mas é uma expressão idiomática hebraica, ele nunca perdeu a confiança. Temos também a coragem que ele teve para ser participante daquela luta contra os gigantes, a Kiriat Arba, não é? A cidade do filho de um dos gigantes. Temos também o exemplo comunitário. Ele inspirou os outros com o seu exemplo de não se desviar na fé, de não se esquecer daquilo que Deus tinha dito, também de ir reclamar aquilo que era uma promessa da parte de Deus. E outro aspecto que tem a ver com a sua idade, que é o facto de ele ter 85 anos e ainda estar ativo no seu ministério pessoal, no seu ministério também de liderança como ajudante de Josué. Vemos que Deus quer usar todos, independentemente da idade. Muito importante. Muitas das vezes nós caímos no erro de dizer que só algumas funções, algumas responsabilidades são dos mais velhos. Outras vezes caímos no erro de dizer que são os mais jovens e deixamos os mais idosos, os mais velhos, digamos assim, de lado. Mas vemos que Deus veio salvar para toda a gente. E Deus quer que todos nós possamos aceitar o que quer que seja, porque nós, onde estamos, podemos ser peças fundamentais para que mais pessoas que estão à nossa volta possam também apaixonar-se por Cristo e que possam perceber que Deus é a melhor solução. E, portanto, não há idade limite, nem para baixo nem para cima. Eu ia dizer isso mesmo, ou seja, não há idade para reclamar as bênçãos de Deus, mas também não há idade para cumprir as promessas do Senhor, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Ok, muito bem. O que é que nós vemos em Caleb? Vemos que este é um homem que, forçosamente, no início era um jovem, mas depois vai constituir família, vai ter filhos e filhas, e há uma das filhas que ele vai, de alguma forma, criar ali todo um enlace matrimonial,
Otaniel. Eu gostava de ler convosco Josué capítulo 14, eu já tenho aqui a minha Bíblia aberta, se você em casa puder, abra também Josué capítulo 14 para lermos do versículo 10 ao versículo 13. E diz: agora, pois, o Senhor me conservou em vida. Perdão. Eu creio que errei aqui na passagem. Capítulo 15, assim é que é. Eu estava a ver que estava a ler a mesma passagem. Capítulo 15, versículos 16 e 17. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E em Juízes, capítulo 3, mudando só para o livro seguinte, capítulo 3, versículo 9 a 11, diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu à peleja. E o Senhor deu a sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Carlos, nós vemos aqui um homem interessado em dar a sua filha ao melhor marido que podia haver, mas aqui também houve digamos que algo curioso, não é? Nós vamos ver aqui a entrada de Otniel, que vai conquistar, no fundo, a filha de Caleb. Ele passa a ser genro de Caleb. Como é que nós podemos dizer que isto, de alguma forma, ou como é que isto nos pode levar a entender que o poder do exemplo, por exemplo, e nós aqui, e o Ruben já falou há um bocadinho do exemplo de Caleb, pode influenciar muitas pessoas, até gerações futuras? Uhum. Sim. Vamos ver. Otaniel deve ter tido, ou seja, ele não era uma pessoa qualquer logo de início, não é? Ou seja, para ser, tinha que ser um guerreiro com alguma prevalência. Na hierarquia, provavelmente, do exército, seria alguém com alguma patente elevada. Era sobrinho também de Caleb, e portanto Caleb, como todos os pais, eu não tenho filhas, mas acredito que, como todos os pais, quer o melhor para as suas filhas, não é? E estamos numa sociedade diferente da de hoje, obviamente, não vamos fazer julgamentos, porque hoje isto era algo impensável, mas naquela altura era o procedimento, não é? Pronto, e então Caleb lança aqui um desafio, porque sabia que quem conquistasse aquela cidade, uma cidade difícil, seria um homem valoroso, um guerreiro, um homem de coragem, e isso agradava-lhe que a sua filha pudesse casar. E Caleb dava o melhor que tinha, não é? O melhor que tinha a sua filha, exatamente. E poderia proteger a filha. Exatamente. E podia proteger a filha, exatamente. também. Portanto, há aqui uma série de pormenores interessantes que, e depois nós vemos em Juízes, como acabaste de ler, de facto, Otaniel até é visto como um salvador, não é? Um homem importante, numa altura em que o povo de Israel passava também por momentos difíceis, de muita idolatria, muita dificuldade. Portanto, Otaniel veio aqui ter um momento importante. Respondendo à tua questão, de facto, o exemplo é muito importante. Há quem diga, inclusive, que a educação pelo exemplo tem muito mais força do que a teoria. E nós às vezes vemos homens fantásticos com umas teorias incríveis, mas depois vemos que na prática aquilo exprimido na vida deles nunca o puseram em prática, não é? E o difícil de facto é pôr em prática, e Caleb punha em prática. Caleb era um homem que não só falava, mas também toda a sua vivência, toda a sua vida demonstrava aquilo que ele dizia e aquilo que ele professava. Era aquilo que eu dizia ainda há pouco, ou seja, os outros conseguiam olhar para Caleb e ver nele também características extraordinárias, não é? Exatamente. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que ele foi um exemplo grande também para o seu sobrinho e para outros. Ainda hoje, 3.500 anos depois, nós continuamos a falar de Caleb como um exemplo. Ou seja, é algo fantástico, porque Deus
quis que este nome estivesse gravado aqui na sua santa palavra como um homem que lhe foi fiel e um homem em que nós podemos extrair aqui muito daquilo que era o seu caráter. Portanto, sem dúvida que este exemplo foi importante. Nós próprios, eu lembro-me, nos meus tempos mais jovem, que houve líderes na altura, líderes dentro da juventude adventista, não é? Que se tornaram modelos, não é? Que eram modelos para nós. Exatamente. Obviamente nós temos que ter o nosso olhar sempre para o nosso Salvador, mas houve pessoas aqui, exemplos muito importantes, e que eu lembro-me que depois, quando eu passei essa fase e me tornei também líder dos jovens, líder na juventude, lembrava-me de muitas das coisas que tinha ouvido, aprendido e seguiste em parte, não é? E visto o exemplo, não é? Porque não era só aquilo que me diziam, mas aquilo que nós víamos. Portanto, e sem dúvida que isso é muito importante e isso pode, sem dúvida nenhuma, moldar gerações. Não é? E quando assim é, Deus também participa, porque no fundo, pelo exemplo de Caleb, Otniel também foi escolhido por Deus e também foi colocado, digamos, numa perspectiva de uma continuidade do caminho, não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Aqui em estúdio, como referi há pouco, tenho o Ruben, a Inês e o Carlos, que são os meus colaboradores, digamos, na Bíblia Aberta. Vamos voltar a abrir a Bíblia porque precisamos de avançar, porque agora vamos à repartição das terras. E é muito interessante também ver como é que Josué repartiu todos aqueles talhões, todas aquelas terras, por tanta gente, porque não eram meia dúzia deles, era mesmo um povo com milhares de pessoas. Vamos abrir então em Josué capítulo 19. Josué capítulo 19 começa por nos dar aqui, já no versículo 49 e 50, ok? Já vamos quase que ao fim da repartição. Diz que, acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. É muito curioso, ou seja, deixaram alguma coisa para Josué. Muito interessante esta passagem. E depois diz que, segundo o dito do Senhor, deram-lhe a cidade que ele próprio pediu. Houve aqui uma satisfação também. Timnat Será, na montanha de Efraim. E ali Josué vai reedificar aquela cidade e vai habitar aquela cidade. É o que o versículo bíblico nos diz. Inês, sendo Josué aquele líder escolhido por Deus depois de suceder a Moisés, ele podia ter ficado com a melhor parte, porque ele tinha direito a ela. Caramba, nós humanos, se não ficamos com a melhor parte, parece que até é um pouco estranho, não é? Lutámos tanto, fizemos tanto, e depois não ficamos com o melhor. Mas o que é certo é que nós vemos aqui que ele vai distribuir as terras e ele não foi o primeiro a escolher a sua herança. Não é? Ele podia ter pensado nela, mas ele reservou-a, digamos assim. E ele até ficou com a herança que sobrou. Isto é muito curioso, ter a coragem de ficar com alguma coisa que possa sobrar, porque podia não sobrar, não é? E ficou com a modesta cidade de Timnat Será. Que lições nós podemos aprender desta postura, desta atitude de Josué? É verdade, Josué, ao contrário, se calhar, de outros líderes, ele não vai escolher a terra mais rica ou mais vantajosa. Aliás, ele nem escolhe, não é? Sim. Quer dizer, no seu pensamento ele tem lá esta terra como apreciada, não é? Sim. Mas ele vai deixar para que sobre, não é? Sim, foi a cidade que pediu, mas ainda ao mesmo tempo esta cidade que pediu significa literalmente em hebraico a porção que sobrou, não é o território restante. Por isso é que é um resto, mas ainda assim, desde o resto ele escolheu aquele cantinho, não é? Ele pôde ainda, porque lhe atribuíram aquilo que ele pediu. É aquilo que nós compreendemos aqui do texto, não é? Mas isto ensina-nos também bastante sobre Josué, não é? Porque Josué não se põe em primeiro lugar. Ele podia dizer, sou eu que estou aqui à frente, então primeiro vamos reservar esta parte e o resto, já que eu trabalhei tanto, não é? Mas não é assim este pensamento. Mas Inês, temos de ser claros. Humanamente falando, é assim que muitos de nós pensamos, não é? Humanamente falando, não é? Mas é essa a parte que nos interessa. Claro. É que Josué é um exemplo de um humano e podemos todos seguir os passos dele, não é? Mas isto só acontece quando somos transformados por Deus. Um humano transformado por Josué. Não é? Porque eu, humana, teria se calhar os pensamentos de dizer qual é o canto, não chove, tem que dar bom,
Aconteceu isso com Ló, por exemplo, não é? Aconteceu com Ló, não é? E nós temos também na Bíblia estas histórias que nos mostram um contraste e as diferenças que podem existir de uma vida entregue a Deus e outra, se calhar, a caminho porque Ló também estava encaminhada, não é? Mas Josué, com o seu... neste exemplo que ele nos dá de ser um líder que está mais preocupado em servir, em tomar conta, em acompanhar do que ser servido. E então ele vai receber esta cidade modesta, vai reconstruir, mas não pede nada mais. Ele não está preocupado com coisas terrenas, com riquezas, com o que o mundo pode dar, que esta terra pode dar. Ele queria o seu cantinho. Claro, acho que toda a gente merece, ele merecia, aliás, se calhar ninguém merecia, mas Deus prometeu e então Deus cumpriu a sua promessa e ofereceu estas terras ao povo, e Josué quis continuar a ter este espírito de humildade e de serviço para com os outros, não é? Agora há um detalhe que é importante, é que Josué não dá importância às riquezas, mas esta terra ficava perto de Siló, que era a terra que estava nas proximidades do santuário, não é? Então isto também nos pode mostrar um pouco as prioridades de Josué. Ele não queria estar ali muito longe do santuário, ele queria estar perto, porque o santuário também representava a presença de Deus e para ele era isto o mais importante na vida dele. E nós vemos que ao longo da sua vida ele demonstrou obediência a Deus, confiança na sua providência e nunca se revoltou contra as escolhas que Deus fez para ele. Aceitou a porção que lhe foi dada, confiando que de certeza seria a melhor. E isto é o estilo de vida de Josué. Vou vivendo, confiando e aceitando. A mim, de maneira assim, pessoalmente, fez-me pensar esta humildade de Josué na humildade de Cristo. Porque Jesus também não estava a procurar ser servido, mas estava a procurar servir. E nós precisamos que Deus nos dê também esta humildade. Isto é algo que não vem de nós. Isto é algo que Deus vai transformando o nosso coração. Porque a nossa natureza é orgulhosa. E há várias maneiras de sermos orgulhosos. Até as pessoas que podemos ter a impressão, quando digo, pronto, podemos dizer, coitadinho de mim, eu sou... Isto até às vezes é uma espécie de orgulho. Estamos centrados em nós. E Deus quer que nós centremos o nosso olhar em Cristo. E é aí que nós vamos receber a transformação do nosso caráter. Vamos ver as coisas com outro olhar. A nossa prioridade vai passar a ser o reino de Deus. Porque vamos sendo transformados. E as coisas materiais deixam de ter tanta importância. O nosso propósito passa a ser o de servir e viver segundo a vontade de Deus. E é isto que nós vemos na vida de Josué. Era como dizia Jesus, séculos mais à frente, e é interessante ver também algumas semelhanças, mesmo no nome entre Josué e o próprio Jesus, mas Jesus dizia, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É Josué, altruísta, primeiro preocupou-se em liderar o povo, em que todos tivessem o seu lugar, uns até escolheram antes de passarem o Rio Jordão, ficaram contentes com aquilo que estava antes, e ele ficou para o fim porque a sua função e a sua responsabilidade era de guiar o povo e de fazê-los entrar na terra prometida. Isso mostra a confiança total de Josué. Os outros que escolheram antes estavam eles a controlar as suas vidas, e este controle dá-nos uma certa segurança. Mas a verdadeira segurança é quando deixamos Deus controlar a nossa vida e confiamos. E Josué viveu esta bênção. Muito bem. A conversa está extraordinariamente boa. A ouvir-vos, eu delicio-me em perceber como é que vocês conseguem perceber e o que a Bíblia nos pode oferecer sobre pessoas que têm predominância, outros menos, mas que tiveram uma relação com Jesus. Avançando, existem aqui duas passagens que eu gostava de ler. Elas já não estão inscritas no livro de Josué,
temos que ir agora quase ao fim da Bíblia. Vamos até Hebreus, porque Hebreus vai dar-nos aqui um lamiré, se quisermos, uma pincelada em alguns nomes, em algumas pessoas que nos são modelos ou exemplos, se quisermos, aos quais a Bíblia chama de heróis da fé. No capítulo 12 vai falar-nos de Jesus. Capítulo 12, versículo 2 de Hebreus vai dizendo, olhando para Jesus, ou seja, eu creio que está claro aqui entre nós que quer Josué, quer Caleb passaram o tempo todo da sua marcha até Jericó e depois a entrada olhando para Jesus, mas aqui diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e sentou-se à destra do trono de Deus. E quando vamos ao capítulo 13 de Hebreus, nós vamos ler no versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Esta passagem é de grande responsabilidade para os pastores, mas é de um grande desafio para quem é ovelha, se quisermos neste sentido. Ruben, quando nós olhamos para estas duas passagens de Hebreus, e que de alguma forma podemos dizer claramente, encontramos aqui homens e mulheres como referências espirituais que Deus nos dá, na nossa caminhada, eu diria, na nossa caminhada de vida, nós sabemos que Jesus é sem dúvida o exemplo maior, e o versículo anterior nós vemos olhando para Jesus, o consumador e autor da nossa fé. Ele é sem dúvida o primeiro exemplo, o exemplo perfeito para a nossa vida. Mas como é que nós podemos conciliar estas duas verdades na nossa experiência? É possível nós imitarmos ou seguirmos outras pessoas que no fundo são, como dizíamos há pouco, e o Carlos dizia há pouco, exemplos? Como é que nós podemos fazer, conciliar estas duas verdades? É possível, mas na prática às vezes as coisas... Falhamos. Nós temos, é interessante porque pensa-se que terá sido o apóstolo Paulo a escrever o livro de Hebreus, e temos aqui em 2 capítulos, que nós numeramos como capítulos, ele escreve um texto corrido, em alguns versículos vemos, parece que está a dizer 2 coisas diferentes. Uma, ele diz que devemos realmente olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, que seria Jesus, que estaria à direita do Pai, e depois, um pouco mais à frente, diz, mas lembrem-se dos vossos guias, dos vossos pastores, dependendo da tradução, e tudo aquilo que eles fazem, da forma como podem ser um exemplo. É interessante também que a Bíblia tem outros versículos que falam do facto de olharmos para os homens, de confiarmos nos homens. No livro de Salmos, no capítulo 118, diz que é melhor confiar no Senhor do que nos homens. Jeremias depois vai dizer que maldito o homem que confia no homem. Temos é que ver os contextos, obviamente, porque nós devemos olhar para Jesus como a rocha, como a pedra angular, como aquele que é o fundamento de todas as coisas, desde a nossa criação, à nossa experiência como indivíduos, como seres humanos, que somos sustentados pela graça de Deus, e vemos que Jesus fez de tudo para que nós pudéssemos ser resgatados por Ele mesmo, e portanto Jesus é o nosso exemplo em tudo, mas também é verdade que podemos retirar o melhor dos nossos pares e dos seres humanos como nós, e podemos ver também em primeira mão a forma como os seres humanos crentes que dedicam a sua vida a Deus podem ser também um exemplo e um testemunho de como Deus pode ser real nas suas vidas. Deixa-me só interromper, porque estava-te a ouvir e estava a pensar aqui uma coisa. O Carlos, de nós os três, não é teólogo, digamos assim, é empresário. Mas mesmo o Carlos, digamos, na sua perspectiva até profissional e de rumo de vida, talvez pudesse dizer claramente, isso também acontece na minha área comigo. Mas, por exemplo, connosco, os três que tirámos o curso de Teologia, de alguma forma houve pessoas que nos influenciaram, ou dos quais nós até, digamos, podemos usar o termo bíblico como li há pouco, até de alguma forma imitamos, não é? Ou seja, sim, há referências que são fortes para nós. E o apóstolo Paulo, e que nos levam a quase... Hebreus eu também quero, não é? Sede meus imitadores. Claro.
Só que ele depois acaba, como eu sou de Cristo. Isso. Mas é normal, e talvez seja por isso que o Evangelho é pregado e expandido por pessoas e não de forma divina, porque seria mais fácil e mais rápido. Mas nós progredimos mutuamente ao podermos experimentar coletivamente a fé que nós temos. Mas é normal nós podermos admirar certas pessoas que nós conhecemos, o seu perfil, a sua personalidade. Alguns são mais carismáticos do que outros. Gostamos da forma de que um líder, de um pastor, um teólogo possa falar e explicar a Bíblia. E nós temos referências, não tem mal nenhum termos referências. Aliás, o Carlos dizia ainda há pouco, quando era mais miúdo, não é? Havia determinados líderes E todos nós, seguramente. que o influenciavam. Claro. Todos nós, seguramente, tivemos as nossas influências e ainda temos as nossas influências. Agora, temos é que separar e saber que, independentemente do estilo que nós podemos adotar no ensino, de podermos até sermos motivados por algum testemunho, alguma experiência, a forma como alguém se relaciona com Cristo, devemos perceber que Jesus é sempre a nossa maior referência e é aquele que realmente nos ensina a podermos viver em consonância com o reino dos céus. Agora, é verdade que o facto de termos exemplos humanos faz com que possamos ver que a fé é algo que nós podemos ver uns nos outros, que se pode concretizar, que é visível, mostra também como a palavra de Deus se pode aplicar na vida das pessoas. Os testemunhos inspiram-nos, e é importante, e seguramente acontece quando nós ouvimos testemunhos que podemos ver Deus a atuar na vida das pessoas, e podemos lembrar-nos também da forma como Deus poderia atuar nas nossas vidas, e é quase um abanão espiritual para que possamos também desejar que Deus ainda se possa manifestar mais também na vida de cada um. Mas temos de ter atenção às limitações, obviamente. Todos nós pecamos, somos pecadores, somos imperfeitos e não devemos projetar a nossa conduta nem o nosso padrão moral em pessoas, porque todos vamos falhar. Somos pecadores. Nem exigir que o nosso padrão seja vivido por outros, não é? Exatamente, porque cada um tem o seu tempo de crescimento e de desenvolvimento com o próprio Deus, com o Espírito Santo. Mas é interessante que devemos olhar para Cristo como nossa maior referência, mas devemos também ajudar-nos uns aos outros e, como diz o apóstolo Paulo, suportar-nos uns aos outros. E não tem mal termos referências e pessoas que nos inspirem e motivem, como nós estamos a falar aqui de Josué, a temporada toda, Claro. Caleb agora neste episódio, e é para isso que a Bíblia também, o seu propósito é esse também, de informar-nos a respeito do plano de salvação, mas também demonstrar como seres humanos como nós viveram e puderam ter uma relação prática com Deus, para que também se sirva de exemplo para cada um de nós. E quer queiramos, quer não, mesmo aos olhos humanos, vamos dizer assim, todos nós estamos sempre a ser avaliados, não é? Porque há sempre alguém que está a olhar para nós, há sempre alguém que... E influenciamos os outros. Exatamente. Claro. Não é? E não precisamos falar muito, não é? Sem dúvida. É uma característica que muitas vezes nós não pensamos, se calhar nem damos muito valor, mas nós estamos sempre a ser vistos pelos outros. Não é? Está sempre a acontecer. É mesmo. Estamos quase no final, mas eu ainda gostava que o Carlos hoje vai encerrar, digamos assim, a nossa reflexão, vai poder dar-nos aqui uma dica de reflexão. Há pouco nós líamos, e foi a resposta do Ruben, no livro de Hebreus, a considerar a grande importância, digamos, da história de homens, de mulheres. É verdade que a Bíblia fala de muitos homens, mas também fala de muitas mulheres, e há mulheres que têm um exemplo extraordinário na Bíblia, que fizeram a sua caminhada com Jesus, e sem dúvida, voltando outra vez aos personagens de hoje, de Josué e de Caleb, nós vimos, e não temos dúvidas nenhumas, que são bons exemplos de coragem, de ousadia, de personalidade, de conduta, não é? Sobretudo naquilo que toca a ficarmos firmes nos nossos valores e também naquilo que é a nossa vida. Carlos, tu já trabalhaste muito com jovens e se calhar agora podíamos olhar um bocadinho para esta perspectiva, para os jovens, não é? Os jovens, falar do poder da pressão dos pares
é justo perguntar qual o papel da coragem, da prática da nossa fé. Vamos tentar agora focar um bocadinho nos jovens. Vamos lá. Por exemplo, não é? Exato, não, isso é importante e eu só queria muito rapidamente, sei que já não temos muito tempo, mas só fazer aqui um paralelismo para estes jovens mesmo, este Josué e Caleb, porque para aqueles que não conhecem, não estão tão por dentro da vida destes homens, a vida destes homens não deve ter sido nada fácil. Ou seja, eles saem de uma terra onde eles eram escravos, ou seja, a escravatura faz com que, provavelmente, a nível mental, não tivessem tão desenvolvidos como... Há um atrofiamento. Um atrofiamento, e nós já vimos no período passado. Estes saem, passado um pouco tempo, são nomeados para ser representantes de determinadas tribos, para ver como é que funcionava a Terra Prometida. Chegam à Terra Prometida, veem e trazem a sua informação com outros 10, ou seja, ao todo eram 12, eles têm a coragem de dizer aquilo que dizia no íntimo. E calarem os outros. Exatamente, ou seja, enfrentaram ali os outros 10, quase com um risco ali de ser apedrejados e da vida deles acabar ali, mas eles tiveram coragem, enfrentaram-na. Depois passaram mais 40 anos no deserto, sabendo que não tinha sido por causa deles que isto estava a acontecer, mas tiveram a capacidade, a paciência, o temor a Deus para estar ali mais 40 anos, e que chegam a esta idade, com 80 e tal anos, quando já muitos estão a pensar que já deviam era estar a descansar, e eles dizem que ainda continuam com força para levar este projeto para a frente. Eu sei que hoje os jovens têm dificuldades grandes. Hoje vivemos num tempo em que a comunicação turba completamente o nosso dia-a-dia, aquilo que fazemos, aquilo que não fazemos. Muitas vezes nem precisamos de ter alguém a influenciar-nos diretamente, basta haver uma câmara, basta haver um telemóvel, um iPhone, seja o que for. Isso é o suficiente já para poder influenciar determinadas atitudes. Portanto, eu não estou a dizer que os tempos de hoje não são fáceis, mas quando nós olhamos para a coragem destes homens, destes jovens na altura, quando começaram, eu acho que é um grande exemplo para que os nossos jovens hoje também possam sentir-se enraizados, para que continuem e vejam que aquilo que Deus quer para eles é o melhor para a vida deles. E quando tu falas nos jovens, pode ser um jovem de 85 anos, não é? Um jovem de 85 Porque Caleb sentia-se todos, assim, não é? Todos, claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É extraordinário nós podermos ver esta perspectiva. Numa frase, muito rapidamente, hoje temos um minuto, numa frase, como é que nós podemos definir os heróis da fé? Ruben? Pessoas humildes que deixaram que Deus pudesse ser uma realidade nas suas vidas. Disseste quase tudo, mas vou deixar que a Inês complete. Não, são estas pessoas que se entregaram e que vivem uma entrega diária com coragem e fé. Coragem e fé. Carlos, és o último. Olha, eu vou dizer uma palavra que gosto muito, que influenciou muito a minha vida. Eles foram também uns desbravadores, não é? Eles foram os desbravadores. Foram uns desbravadores porque desbravaram aqui muito terreno que estava... Durante muitos anos. Muitos anos. E, portanto, esta coragem, e como dizia a Inês, e esta de serem os intérpretes que foram, foi de facto uma coragem incrível. E vemos um Deus que se apaixonou por este povo e que também está apaixonado por nós hoje, não é? Nós também hoje podemos continuar este desbravar até à Terra Prometida. Exatamente. Você aí em casa, de certeza que se deliciou com esta conversa, porque nós aqui em estúdio, se tivéssemos mais tempo, continuaríamos a conversa, porque havia muito mais para dizer. Não havendo tempo, a Bíblia vai continuar aberta aí na sua casa, porque na próxima semana estamos de volta. Antes de nos irmos embora, queremos relembrar que temos este guia de estudo que poderá ser seu, totalmente gratuito, se fizer o seu pedido, se enviar uma mensagem para o 933 93 9291, 933 93 9291, poderá a partir de agora ligar ou até enviar a sua mensagem. Se não conseguir ligar, poderá enviar uma mensagem pelo WhatsApp e pedir claramente este guia de estudo. Quanto a nós, já sabe, é sempre muito bom podermos estar na sua companhia. Quando o tempo termina, marcamos encontro para a próxima semana. É isso que fica feito a partir de agora. Fique bem, que Deus o possa abençoar.
Amém.